Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa última aula de recuperação, nós vamos ver os conteúdos do LV4, que são os comparatives, tanto de equality, superiority or inferiority, natural disasters, que são os desastres naturais, e os superlatives, que são os superlativos, tanto de inferioridade como de superioridade. Começando aqui pelo de Comparative of Equality, que é o comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade, como o próprio nome já fala, ele serve para comparar coisas ou pessoas de uma forma igualitária. Então, traduzindo para o português, seria o nosso tanto quanto, né? Joana é tão inteligente quanto Maria. Então, esse é o comparativo de igualdade. Sendo que em inglês ele é feito com o as. Esse as indica o nosso tanto quanto, tá? A estrutura do comparativo de igualdade é as, adjetivo ou advérbio e outro as. E é assim que você faz comparações. Como por exemplo, eu tenho aqui Mizumi is as old as Naomi. A Mizumi, ela é tão velha, né? Ela tem a mesma idade que a Naomi. Então, vocês percebam que aqui nessa estrutura nós temos as, o adjetivo, que nesse caso é o old, e o as novamente. Esse as, ele é feito como tanto quanto. Então, estruturalmente falando, o comparativo de igualdade, ele é feito com as, adjetivo ou advérbio, e outro as. Aí, dependendo do qual adjetivo ou advérbio que você vai utilizar na sua frase, que você vai ver qual dos dois que vai caber na tua frase, né? No que você vai querer dizer. Mas tem que ser nessa estrutura. As, a palavra que você vai usar, e outro as. E se você quer utilizar do mesmo jeito o comparativo de igualdade para dizer que ela não é tão quanto a outra pessoa, é o not, as, e o resto é a mesma estrutura como foi feita aqui em cima. A diferença é que é acrescentado um not antes do primeiro as. Beleza? Como um comparativo de superioridade, como o próprio nome já diz, é um comparativo que eu vou comparar duas coisas ou duas pessoas, só que de uma forma superior. Uma vai ser mais do que a outra. No português seria um mais do que, né? Juliana é mais inteligente do que Maria. Então, seriam mais do que. Em inglês, os comparativos de superioridade, eles são feitos acrescentando ER logo após o teu adjetivo. Então, heavy, heavier, fast, faster, tall, taller. Então, eles são feitos colocando esse ER ao final do adjetivo e o than, que é o do que, né? Então, heavy, pesado. Então, ele é mais pesado do que... Taranã, certo? Só que eles têm algumas regrinhas para fazer esse superlativo, esse comparativo de superioridade. E algumas dessas regrinhas nós podemos ver aqui, ó. Para adjetivos que têm uma sílaba, você só acrescenta o ER. Pronto, essa é a regra geral. Para adjetivos que têm duas sílabas e terminam em Y. Então, para adjetivos que terminam em Y, eu tiro esse Y e acrescento IER. Para adjetivos que têm duas ou mais sílabas, eu utilizo more, mais o próprio adjetivo normal, sem nenhuma mudança nele. Por exemplo, endangered é more endangered, certo? E aqui eu tenho algumas outras mudanças. Nice, nicer, ele já termina em E, você só acrescenta o R. Big, ele é monossílabo, então eu duplico essa última consoante e fica bigger. Happy, ele termina em Y, então eu tiro esse Y e acrescento IR, happier. E alguns adjetivos eles são irregulares, eles não respeitam nenhuma dessas regras. Então eu tenho good, better, bad, worse, far, farther ou further.
E lembrando também que logo após todos esses adjetivos que eu acabei de dizer, tem que ter o than, porque você está comparando com alguma outra coisa. Agora, como comparativo de inferioridade, uma coisa menor do que a outra, né? Para que a gente possa fazer esse comparativo de inferioridade, nós utilizamos o less, que é menos, o adjetivo e o than. Então, é less, than, menos o adjetivo que você for usar, bonito, feio, alto, magro, e o than, que é o do que. Como, por exemplo, eu tenho a bus is less expensive than a taxi. O ônibus é menos caro do que o táxi. Então, ele é mais barato do que o táxi. Como aqui é um comparativo de inferioridade, eu tenho que utilizar essa partícula less, porque é menos, certo? Então, só para que a gente consiga fazer essa comparação, nós temos comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. O de igualdade é o as, adjetivo as. O comparativo de inferioridade é o less, adjetivo than. E o de superioridade, ele pode ser acrescentado er no final do adjetivo e o than, ou então ele pode, se ele for um adjetivo grande, você coloca o more, o adjetivo normal e o than. Agora nós temos os natural disasters, que são os desastres naturais. Aqui eu tenho algumas imagens com alguns desastres naturais e alguns aqui nesse quadrinho rosa. Tenho avalanche, blizzard, drought, earthquake, flood, forest fire, landslide, tornado, tsunami and volcanic eruption. Todos eles são desastres naturais. Alguns nós temos aqui no Brasil e alguns nós não temos, tá? Os mais comuns aqui no Brasil seriam as enchentes, que são os flood. Nós teríamos também forest fire, né, que são as queimadas nas florestas. Nós temos alguns earthquakes, mas eles não são tão fortes, né, aqui no Brasil, que são os terremotos. Drought, nós temos bastante, principalmente aqui no Ceará, que é a seca. Não temos avalanche, porque aqui não tem neve. Que mais que nós podemos ter aqui? Landslide, principalmente quando chove, né, que é o... me fugiu o nome agora, mas seria que seria o deslizamento de terra, lembrei. Então nós temos aqui essas imagens e a gente vai fazendo aqui junto, tá bom? Que aí já ajuda vocês no vocabulário de natural disasters, que são os desastres naturais. Nessa primeira nós temos enchente, que seria flood. Flood. Right here. Na segunda, nós temos queimadas, que é forest fire. Temos a outra que é tornado, que nós não temos aqui, né, os tornados. O próximo, earthquake, que é o tremor de terra, que são os terremotos. Earthquake. The next one is a volcanic eruption. The other one is a tsunami, que são os tsunamis mesmo. A outra é seca, drought. Deslizamento de gelo, né? As avalanches. Avalanche. Ok.
Deslizamento de terra. Landslide. 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 And the last one is a blizzard, que são as tempestades de neve. It's blizzard. Ok? E como nosso último conteúdo, nós temos o superlative, que são os superlativos. Assim como lá nos comparativos, o comparativo eu comparo com outras coisas. O superlativo eu faço também uma comparação, só que não com outro objeto. E eu digo que ele é mais do que os outros. Tá? Então deu para perceber a diferença? O comparativo eu comparo uma coisa com uma outra. E o superlativo eu digo que ele é mais do que todas as outras coisas. Então se eu digo que Joana é a mais inteligente da classe, eu estou utilizando um superlativo. Porque eu digo que ela é inteligentíssima, né? Então aqui em inglês nós vamos ver o superlative of superiority, que é o superlativo de superioridade, e o superlative of inferiority, que é o de inferioridade. Para fazer o superlativo de superioridade, nós temos a palavra the most, e nós temos também o EST. Lembra que lá no comparativo era ER, né, que a gente colocava no final dos adjetivos. Aqui nesse caso nós vamos colocar EST no final dos adjetivos para indicar que ele é mais do que os outros, tá? E assim como lá no comparativo eu tinha umas regrinhas, aqui eu também voltei, tá? Mas de uma forma geral, para que vocês possam entender, o adjetivo eu pego ele e acrescento EST no final. Quando são adjetivos de uma sílaba, eu adiciono EST normal. Para adjetivos que têm duas sílabas e eles terminam em Y, eu tiro o Y e acrescento IEST. Tipo, dirty, né, que é sujo. Quando eu digo que é o mais sujo, eu tiro o Y e acrescento IEST. Dirtiest. Funny, que é engraçado. Funniest, fica o mais engraçado. Para outros adjetivos com duas ou mais sílabas, nós utilizamos o most e o adjetivo, assim como eu falei aqui em cima, ó, o most, mais o adjetivo. Quando o adjetivo ele tiver mais de duas sílabas, quando ele for grande, né? Eu tenho aqui famous, famous é um adjetivo grande. Então eu utilizo most famous, que fica o mais famoso. Destructive, most destructive. Safe, safest, ele já termina em E, eu só acrescento ST, né? Big, ele é monossílabo, então eu duplico essa última letra e acrescento ST, biggest. Lazy, aqui é uma consoante mais Y, eu tiro o Y e acrescento IST. E alguns adjetivos eles são irregulares, assim como lá nos comparativos também. Good, best. Bad, worst. Far, farthest ou furthest, certo? E uma coisa também que é pra gente prestar atenção é que geralmente a gente utiliza o the, que é o mais, a mais, né? Então se eu digo Peter is the tallest one in the family. Peter é o mais alto, que tall é alto, então tallest fica o mais alto na família, certo? Então, de uma forminha geral, o superlativo de superioridade, quando ele é um adjetivo pequeno, a gente acrescenta EST. Se tiver alguma dessas restrições que a gente viu aqui embaixo, a gente vai fazer a mudança. E se ele for um adjetivo grande, a gente utiliza o the most e o próprio adjetivo sem fazer nenhuma mudança. E o superlative of inferiority, ele é bem básico, né, de se entender. Ele não tem muitas regras nem nada, ele só tem a estruturazinha dele, que é o the least e o adjetivo. Então, quando eu digo que ele é o menos do que todos os outros, eu utilizo least
e o adjetivo. Isso para todos os adjetivos. Aqui tinha algumas regrinhas, lá no comparativo também tem, mas aqui não. Aqui você só utiliza o the least e o adjetivo, para todos os adjetivos. Você quer dizer que é o menor de todos. The least, o adjetivo e a forma como é a tua frase, o final da tua frase. Marilyn is the least vain person I know.